Uma outra linha que a gente pode tocar aqui é a questão dos dons também, né? É outro ponto. Tem vários, né? A gente fala sistemática, a gente está falando de soteriologia, eclesiologia, escatologia, a antropologia, vários pontos. Mas pegando só dois aqui, que eu acho que são o que eu mais vejo as pessoas perguntando quando se recomenda a sistemática, a posição dele sobre os dons. O que é que ele diz? Então, quanto aos dons, o próprio Gruden conta, né, ele conta a sua experiência que ele teve já no tempo de faculdade, com algumas expressões de dons, além, né, da lista toda ali, mas é claro que os dons mais controvertidos aí, né, nos últimos tempos, são alguns, como por exemplo, cura, profecia, línguas, discernimento de línguas e assim por diante. E ele conta a sua experiência, tanto no tempo de faculdade, quanto depois no tempo de igreja, em que ele participou de uma igreja Vineyard com John Wimber, e conta que ali ele percebeu na prática o que estava acontecendo e fundamentou naquilo que ele estava elaborando, reagindo em relação àquela prática, fundamentou aquilo nos textos bíblicos para que ele tivesse, de fato, uma visão equilibrada, mas balizada pelas escrituras em relação a esses dons. Ou seja, é alguém, de fato, mais aberto do que muitos teólogos reformados em relação a esses dons que, em alguns casos, são considerados mais controvertidos, né? É exatamente isso, né? Dentro da dimensão dos dons, por exemplo, muitos colegas deles do campo da reformado, eles são cessacionistas, né? Dizendo que os dons terminaram basicamente na época dos apóstolos, os dons miraculosos e tal acabaram, e ele defende diferente, né? Ele diz, não, eles continuam até hoje. Ele fala, né, de experiência dele, mas também de muitos elementos nas escrituras, provando, dando dicas de como pode funcionar, e também, mas colocando, balizando ele pela palavra de Deus, o que é algo bastante interessante e muito bacana, né? Então, ele respeita seus colegas que discordam dele, ele vai achar que está tudo bem, que eles são cessacionistas, né? Então, ele discorda de alguns dos seus colegas, mas o faz com classe, dizer, olha, está bem eles acreditar assim, mas ele tem razões e ele vai defender porque ele crê que os dons continuam hoje, os dons são contemporâneos e eles existem na igreja. Então, ele vai, essas manifestações que existem na igreja, ele vai balizá-las pela Bíblia. E tem uma situação até muito interessante quando ele fala da adoração, né, dos cultos atuais, com música e às vezes, né, que sai uns decibéis um pouco acima, como lidar com a música atual dentro da igreja, com algumas dicas bastante importantes. Então, creio que ele, dentro dessa dimensão dos dons, ele tem uma abordagem muito equilibrada e, para mim, até dentro da linha reformada, ele diverge um pouco, assim como Tim Keller, por exemplo, diverge na questão da obra social, que ele acha como parte integral, né? Muitos dos colegas dele não, e ele continua defendendo. O Gruden também, dentro dessa mesma área, defende e faz isso de uma maneira muito bacana, faz parte do estudo dele, tem outro material publicado sobre os dons, sobre a questão da autoridade no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Do apóstolo versus o profeta do Antigo. Então, eu acho ele bastante saudável dentro dessa dimensão dos dons, como presentes na igreja contemporânea hoje.